Muito bem, hoje estamos aqui para falar da Era Vargas, um momento muito importante da história do Brasil e que tem aí uma relação, inclusive, com a atualidade, né, com a realidade atual do país, que é bastante importante da gente pontuar. Mas, enfim, a Era Vargas tem aí início em 1930, né, com a Revolução de outubro de 1930, né, quando Vargas assume o poder, afastando do poder a elite de São Paulo, né, os barões do café, em 3 de outubro de 1930, e vai aí de 30 até 1954, né, um período longo e um período marcado por algumas características muito importantes e a partir do entendimento de quais características são essas, a gente pode então ir aprofundando, né, nessas questões que fazem parte desse período chamado Era Vargas, né? Então, há algumas características gerais desse período que a gente precisa saber, né? E, antes de mais nada, a gente tem que entender que quando Vargas assume o poder, ele tenta apresentar para o país um novo projeto de nação. Né? O Brasil é um país que raramente apresenta um projeto de nação ao longo de sua história, né? Ou seja, diretrizes que vão organizar a sociedade, a política e a economia. Né? O Brasil raramente tem isso, né? Seja a direita ou a esquerda, mas raramente o Brasil tem um projeto de nação. O Brasil basicamente tem uma continuidade, né? O que sempre foi continua sendo. Né? E o Vargas não. O Vargas ele tenta interromper essa continuidade, né? Que continuidade? Aquela coisa do modelo agroexportador, né? O Brasil sempre foi, até então, né? Até a década de 1930, o Brasil sempre tinha sido um país fundado no modelo econômico agroexportador, né? O Brasil sempre um país dependente do capital externo, um país até então não industrializado, um país dominado por elites agrárias, né? Desde sempre tinha sido assim. Né? E naquele momento, outubro de 1930, quando Vargas assume o poder, quem estava no poder era uma elite agrária, né? A elite paulista, os barões do café, que são afastados do poder, e esse projeto de nação da República Velha, dos barões do café, né, do latifúndio cafeeiro, esse projeto de nação é deixado de lado, né, aí vale a pena dar uma olhada na aula sobre a República Velha, para a gente resgatar um pouco do que era, né, e, portanto, do que o Vargas queria deixar para trás, né. E o Vargas tenta, então, inaugurar uma nova era para o país, uma era fundamentada não mais no modelo agroexportador, mas numa transição para um modelo industrial. Um dos objetivos centrais desse projeto de nação varguista é a industrialização do país. Claro que essa industrialização ela não vai acontecer da noite para o dia. Em nenhum lugar do mundo é assim, muito menos no Brasil, onde as coisas são mais lentas, onde o ritmo da história é mais lento, porque há aquela necessidade de se conciliar interesses, né? Não se pode desagradar as elites no Brasil, então as coisas têm que ser feitas com jeitinho e com muita calma, de uma maneira muito gradual. Então o Vargas vai... até também em função de uma questão econômica, né? O Brasil não era um país rico e não tinha condições de bancar essa industrialização, né? Mas de alguma maneira o foco do país, né, deixa de se estabelecer na agricultura, né, do café no caso, e vai lentamente migrando esse foco para a indústria. Então, um novo projeto de nação fundado numa tentativa de industrialização. Só que essa industrialização, como eu disse por alto agora há pouco, ela seria muito difícil de ser empreendida porque o Brasil não tinha capital para isso. O Brasil não tinha recursos financeiros para estabelecer uma industrialização, né, num país tão grande como é o nosso. Então, essa industrialização da Era Vargas, ela vai assumir uma característica nacionalista, intervencionista. A iniciativa privada no Brasil não tinha capital
suficiente para promover a industrialização de um país do tamanho do Brasil, né? ou de amplas regiões do Brasil. Então, o Vargas optou por um modelo de industrialização nacionalista e intervencionista, quer dizer, uma industrialização na qual a própria nação tivesse à frente desse projeto, desse processo, né? O próprio país e o próprio Estado brasileiro fosse o agente principal para impulsionar, né, para alavancar essa industrialização, né? Então há um nacionalismo econômico dentro desse projeto de industrialização, com base num intervencionismo estatal na economia, né? Mas apaguem da cabeça de vocês essa ideia de que sempre que há um intervencionismo estatal, isso é comunismo. Comunismo não é isso. Comunismo é a divisão dos meios de produção. É a estatização dos meios de produção. Então já existem meios de produção e o Estado toma para si os meios de produção. Isso é socialismo, né? Comunismo é uma outra etapa do socialismo, a segunda etapa do socialismo. Então, no socialismo, uma revolução que toma os meios de produção da iniciativa privada. Então esses meios de produção já existem. O que o Vargas fez foi criar algo que não existia e que não haveria possibilidade de existir se não fosse pela mão do Estado. A iniciativa privada no Brasil não tinha capital para fazer isso. Não tinha iniciativa privada urbana no Brasil. Tinha uma elite rural, rica, mas que não tinha o interesse de investir na indústria. Tinha uma meia dúzia de fábricas aqui em São Paulo, mas cujos proprietários não tinham condições econômicas, não tinham capital suficiente para promover a industrialização de um país. Então, só cabia ao Estado promover esse processo. Não havia, por parte das grandes potências internacionais naquele momento, um interesse de levar a industrialização ao Brasil, como aconteceu depois na ditadura militar, quando interessou para os Estados Unidos bancar a industrialização no Brasil, né, para ter o Brasil como um aliado. Naquele momento, décadas de 30, 40, 50, era ou o Brasil se virava com o governo promovendo essa industrialização, ou não ia ter industrialização, o Brasil ia ser um país agroexportador para sempre. Tá? Então o Vargas fez essa opção depois de estudar profundamente a economia nacional. Né? E o Vargas, então, ele vai dar início a esse projeto, né? E uma série de outras características próprias da era Vargas vão aparecer a partir dessa questão da industrialização. Então, tentem acompanhar a lógica da coisa. Se o país está se industrializando, esse país está tendo um crescimento na sua população urbana. Está tendo um crescimento na classe operária, trabalhadores urbanos. É uma classe que está se ampliando, certo? O país está se industrializando, as cidades estão crescendo e é preciso, então, que o governo atraia essa gente para perto de si. Né? Então, o Vargas vai fazer de tudo para ter como base de apoio político os trabalhadores urbanos. Tanto que os discursos dele, Vargas, costumavam começar com trabalhadores do Brasil. Ele estava falando para os trabalhadores urbanos, né? Estava falando no rádio. Quem tem rádio no Brasil naquele momento? É o camponês? Não, é o cara que mora na cidade. Né? Então, se adota no Brasil uma estratégia política chamada trabalhismo, que é essa relação política da liderança, né, da liderança política com os trabalhadores. Né? Isso é o trabalhismo. É um cara que tem um poder político e tenta se aproximar das massas trabalhadoras, principalmente das massas trabalhadoras urbanas. Né? Algo semelhante com isso aconteceu na Argentina, no México. Como eu sempre falo, a história da América Latina tem muito mais semelhanças do que se imagina. Né? E aí, a gente tem aquela velha mania de dar nome para as coisas. Né? As coisas acontecem, vão acontecendo, e a gente acha que dar nome para elas ajuda a entender. Muitas vezes dar nome para as coisas ajuda a confundir.
muitas vezes dar nome para as coisas ajuda a escamotear, a criar falsas impressões, preconceitos, interpretações subjetivas, parciais. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse trabalhismo adotado pelo Vargas, ele ganhou uma característica no Brasil muito própria, né, que mesclava uma liderança carismática, por parte do Vargas, uma tentativa de conciliação de interesses de vários grupos sociais diferentes e um discurso nacionalista, que tinha a ver com a própria pegada da economia, né? E geralmente um discurso demagógico, né? Quer dizer, aquela coisa da promessa vazia e tal. Essas características todas juntas, liderança carismática, tentativa de conciliação de interesses muitas vezes divergentes, discurso nacionalista muitas vezes demagógico, essas características juntas compõem um rótulo que eu particularmente acho que mais atrapalha do que ajuda, que é o rótulo chamado populismo. Por que eu acho que mais atrapalha do que ajuda? Porque muita gente pegou esse rótulo do populismo, que é um rótulo do século XX, para práticas do século XX, e jogou no século XXI, para práticas do século XXI. Então, populismo é quando, na primeira metade do século XX, algumas lideranças políticas vindas da elite, como Vargas, no Brasil, como Perón, na Argentina, né? Lideranças políticas que vinham da aristocracia, da oligarquia. Né? O Vargas era um estancieiro, quer dizer, dono de terra, de gado no Rio Grande do Sul. Ele não era um pobre, ele não era negro, índio, camponês. Não, ele era um cara rico, né? Mas tinha esse vínculo com o povo. Então, populismo é um cara rico que, de alguma maneira, se diz representante do povo, tem essa liderança que é carismática, né? Todo mundo gosta dele, a maioria das pessoas gosta dele, não sabe bem por quê. Tenta conciliar interesses muitas vezes divergentes, né? Na América Latina a gente tem interesses divergentes, porque a distância dos ricos para os pobres é muito grande, então geralmente os interesses dos ricos são diferentes dos pobres, né? Os interesses. Esse discurso nacionalista está presente dentro desse rótulo do populismo, né? E esse rótulo do populismo, então, ele funcionava muito bem para caracterizar essa prática política do começo da primeira metade do século XX, no Brasil, na Argentina, no México. Só que muita gente tem usado o populismo para caracterizar o que acontece em alguns países da América Latina no século XXI, como a Venezuela, por exemplo, ou a Bolívia. Aquilo não é exatamente o populismo, por quê? Porque há um viés de esquerda muito mais marcado, né? Há um projeto muito mais claramente de esquerda do que o projeto do Vargas ou do Perón, porque essas lideranças da Venezuela e da Bolívia não vieram da elite. O Hugo Chávez, que era o cara que inaugurou o que muita gente chama de bolivarianismo ou de populismo venezuelano, o Hugo Chávez é um mestiço, não era rico. O Evo Morales, na Bolívia, é um índio. Quando que um índio ia governar a América Latina? Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São lideranças que vêm de situações diferentes. Uma coisa é um rico falar pelo pobre. Outra coisa é um pobre falar pelos pobres. Na América Latina isso faz muita diferença. Porque as pessoas não são iguais. Apaga essa ideia veja da cabeça de vocês que todo mundo é igual. Todo mundo é igual na Suécia, velho. No Brasil o pobre vive de um jeito, a classe média vive de outro e o rico vive de outro. Não vem me dizer que eu sou igual ao dono do Itaú. Eu janto miojo, porque às vezes eu não tenho grana para jantar mais do que o miojo. Tem gente que não janta. Então não é igual. E uma coisa é você sentir isso na pele, porque você vem de uma família que é assim, ou vive uma realidade que é assim, de passar fome, por exemplo, ou de vir de uma tradição social indígena, por exemplo, como é o caso do Evo Morales. Outra coisa é você ser um estancieiro, um mega fazendeiro como é o Vargas. Então não é a mesma coisa. Não é? Deixa eu achar aqui o... Sumiu. Então,
tem esse rótulo aí do populismo que eu acho bem problemático, mas que, para caracterizar essa política trabalhista, de liderança carismática, tentativa de conciliação de interesses, tem muitos historiadores que gostam de usar, então vocês têm que saber essa merda aí. Outra coisa fundamental para se saber: a periodização da Era Vargas. Né? A Era Vargas foi muito longa, foi um período muito longo, né? Não é à toa que há uma mudança no projeto de nação. Por quê? Porque o cara fica no poder muito tempo. Né? A Era Vargas, como eu disse, vai de 1930 até 1954. Então a gente tem, num primeiro momento, de 1930 até 1934, o chamado período provisório. Depois, de 34 a 37, o período constitucional. Depois de 37 a 45, o Estado Novo. De 45 a 51, há um intervalo. Não é o Vargas, é o Dutra. Em 51, o Vargas volta e fica até 54. E agora eu vou mergulhar dentro de cada um desses 5 períodos que compõem a Era Vargas. Tá? Primeiro é o governo provisório. Por que provisório? Porque o Vargas está provisoriamente no poder. Ele acabou de dar um golpe e tomou o poder. E está governando na base do decreto. Né? Ele governa porque ele põe lá no papel e fala: agora é assim, agora é assado. Né? Não há uma Constituição. Quando o Vargas assume, ele rasga a velha Constituição de 1891. A Constituição da República Velha. Então, de 30 até 34, o país está sem Constituição e o governo é feito a partir da vontade pessoal do Vargas, das decisões unilaterais impostas pelo Getúlio Vargas. E aí, a principal característica do governo provisório é uma tentativa de reação por parte da elite paulista, que, desalojada do poder em 30, vai tentar resgatar esse poder em 32. Com uma revolução, né? Ou com uma guerra civil, para usar um termo mais tecnicamente correto. Mas os paulistas chamam, né, de revolução. Revolução, na verdade, o conceito de revolução é outra coisa. Né? Revolução é uma transformação radical, profunda, na política, na sociedade, na economia. Isso não aconteceu. Né? Mas para dar um ar mais pomposo, mais glorioso, os paulistas usam o termo revolução. Na verdade, foi uma guerra civil. Né? Um conflito muito sangrento, muito cruel. Foi o conflito mais sangrento, mais sangrento de dentro do território brasileiro no século XX. Né? A Revolução Constitucionalista de 32, ou Revolta Paulista, né? Ou Revolução de 32, tem esses nomes aí para a gente chamar essa contra-revolução do ano de 1932, quando, como eu disse, a elite paulista, desalojada do poder, ela tenta se aproveitar dessa situação de falta de Constituição para articular uma contra-revolução, mas a elite paulista é derrotada. Né? Então vamos falar um pouquinho da Revolução de 32, que é uma questão que sempre cai nos vestibulares aqui de São Paulo e tal. A Revolução de 32, ela se insere nesse contexto, como eu disse, de Vargas no poder, elite de São Paulo retirada do poder. Né? E a elite de São Paulo tinha sido retirada do poder, não só do poder central do país, como do próprio poder estadual. Né? O estado de São Paulo, que sempre ficou nas mãos da elite de São Paulo, né? Dos grandes, das famílias principais do estado de São Paulo, em 1930, o Vargas botou um interventor, né, um cara da confiança dele para governar São Paulo. Isso deixou a elite de São Paulo muito puta. Né? Um mimimi desgraçado. Como que o Vargas tira São Paulo das mãos dos paulistas? Já tirou o Brasil das mãos dos paulistas. Vai tirar São Paulo também das mãos dos paulistas. Os paulistas estavam com um ranço muito grande do Vargas. Né? E aí, o principal objetivo da Revolução de 32 era esse: retomar o poder no Estado e o poder central da República. E tinha outros objetivos, que eram mais pretextos do que objetivos concretos, que é pretender o fim da Era Vargas, né, o fim da ditadura Vargas, como ela era apresentada em São Paulo, né, uma ditadura porque, de fato, se não tem Constituição e se o presidente governa de acordo com a sua cabeça, é uma ditadura. Né? E havia uma outra bandeira que foi muito
é, foi de uma forma muito contundente apresentada, né, para todo o estado de São Paulo, que era a necessidade do país ter uma nova Constituição. Por isso que chama a Revolução Constitucionalista de 32. Né? Então, objetivos da Revolução de 32, São Paulo retomar o poder do país, o poder do Estado, o fim da ditadura Vargas e uma Constituição. Né? Vocês já devem ter visto essa imagem aqui, né? Ela é clássica, abaixo a ditadura, que era um cartaz de propaganda da Revolução de 32. Tem um bandeirante, que é esse tiozinho aqui, apresentado como um gigante, né? Os bandeirantes eram vistos como uma raça de gigantes, desde a época da República Velha, para legitimar o poder de São Paulo, né, perante o país, na época da República Velha. E o gigante bandeirante estava aqui espremendo o anão Vargas, né? Tipo, quem é Vargas perto dos paulistas e tal. Aqui a bandeira de São Paulo, né? E aqui um soldado paulista se mirando no exemplo do bandeirante, né? Então tem toda uma representação, essa propaganda aí, que é o símbolo da Revolução de 32. Como que os paulistas, ou a elite paulista, articulou essa revolução? Chama estratégia, né? Que era, antes de mais nada, reforçar a identidade paulista de modo a estimular a participação do povo de São Paulo nesse movimento contra o Vargas. Né? Então aquela coisa de Vargas passou por cima de São Paulo, pisou, né, nos paulistas, estimular esse sentimento nacionalista, né, da nação paulista, um patriotismo paulista, né, para unir o povo de São Paulo em torno dessa causa, que era uma causa que não necessariamente iria beneficiar todo o povo de São Paulo, ia beneficiar quem tomasse o poder. Né? Então, a gente, dentro dessa estratégia, a gente tem alguns antecedentes, né, que é a recriação da figura do bandeirante como um gigante, né, que realizou a grandeza do Brasil desde a época da colônia. O paulista, como bandeirante, foi lá e alargou as fronteiras do país. Então o Brasil é um país grande por causa dos bandeirantes, e descobriu o ouro, né? O bandeirante é um herói, é um mito. Então toda essa construção em torno da figura do bandeirante alicerçou, né, essa ideia paulista contra o Vargas. Né? Então houve uma idealização do passado, né? São Paulo dos bandeirantes, gloriosa, que não abaixa a cabeça, altiva, corajosa, né? Que enfrenta qualquer tipo de situação. E esse passado transposto para o presente, né? Um presente de trabalho, de sacrifício, de luta, né? Aquela ideia da vitória, né? Muito própria da alma, do ethos paulista, né? A vitória individual, né? A vitória, eu estou aqui, eu vou trabalhar, eu vou vencer, né? E aí eu vou garantir um futuro grandioso, né? Para mim e para a pátria. Isso legitimaria um poder para São Paulo, né? A ideia de que São Paulo sempre fez pelo Brasil, sempre trabalhou, né? Então havia essa justificativa para que São Paulo de alguma maneira tomasse conta do Brasil, né? Como os Estados Unidos acham que pode tomar conta do mundo, né? Essa coisa de defender a democracia que os Estados Unidos têm, São Paulo sempre teve em relação ao Brasil, de achar que é meio que tipo dono do Brasil, né? Não vamos esquecer que quem proclamou a República no Brasil foram os militares com apoio de quem? Da elite de São Paulo. Então a elite de São Paulo sempre se julgou dona do país. Nunca aceitou que outros interesses, além do dela, fossem levados em conta como prioridade. Até hoje é assim. Se você abandona completamente os interesses ou as representações políticas de São Paulo, da elite de São Paulo, você não governa. São Paulo tenta essa revolução de 9 de julho de 1932 até 28 de setembro de 1932, toma um pau. Que guerra que São Paulo ganhou? Nenhuma. Perdeu a Guerra dos Emboabas no começo do século XVIII, perdeu a Revolução de 32. E aí São Paulo perde essa revolução, mas fica com essa ideia de vencedor moral, porque São Paulo queria uma Constituição e a Constituição aconteceu. Só que, primeiro, a Constituição era uma desculpa. Na verdade, São Paulo queria retomar o poder. Ou a elite de São Paulo queria retomar o poder e usou o povo de São Paulo para isso. Segundo,
A Constituição que se alcançou em 34, 2 anos depois da Revolução, de 32, foi uma Constituição que não tinha a cara da elite de São Paulo. Pelo contrário, a elite de São Paulo não queria uma Constituição que desse, que concedesse aos trabalhadores uma legislação trabalhista. A chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Não era o interesse da elite de São Paulo dar direito para os trabalhadores, como não é hoje. Não é hoje. Ou a Fiesp quer dar mais férias para os trabalhadores, aumentar o salário dos trabalhadores, né? Botar um dia a mais de folga na semana, diminuir a carga horária dos trabalhadores. A Fiesp quer isso? Federação das Indústrias do Estado de São Paulo quer isso? Ou o contrário? Então a Constituição de 34 não é a realização dos desejos da elite de São Paulo em 32, não é a vitória moral em 32, pelo contrário. O que a Constituição de 34 então estabelece? Antes de mais nada, uma legislação trabalhista, como eu estava dizendo. Proíbe diferenças salariais em função da idade, do gênero, do estado civil, coisa que acontecia antes, né? Cria um salário mínimo. Antes, os patrões pagavam quantias irrisórias, grotescas para os trabalhadores. O salário mínimo é ruim, mas é pior. Ruim com ele, pior sem ele. Né? A história mostra que era pior sem ele. Jornada de trabalho de 8 horas, antes era muito mais do que isso. Né? Criação do descanso semanal, das férias, da indenização para os trabalhadores que fossem demitidos. E percebam como todo esse legado da era Vargas, a começar pela CLT, vai sendo desmontado. Né? O que é a reforma trabalhista agora? É a modernização das leis do trabalho. É voltar para antes de 34. Bela modernização. Voltar 100 anos atrás é modernizar. No Brasil é. Outra coisa importante da Constituição de 34, o voto feminino. Até então, só homem votava. Depois, então, a partir de 34, se inaugura o período constitucional, que tem esse nome por um motivo óbvio, que é o fato do Brasil passar a ser governado com uma Constituição. Vai de 37 a 45. Né? Principal característica do período constitucional: polarização política entre dois grupos políticos. A ação integralista brasileira, uma espécie de bolsominions da década de 30, que era de extrema-direita, um grupo fascista, né? E a Aliança Nacional Libertadora, uma espécie de PT da década de 30. Aliás, mais à esquerda do que o PT, porque o PT não é socialista, nunca foi. O PT nunca pretendeu implantar o socialismo no Brasil, mas a Aliança Nacional Libertadora pretendia implementar o socialismo no Brasil. Era bem mais radical do que o PT. Mas, de qualquer forma, esquerda versus direita, acho que deu para entender o que eu quis dizer. E aí tem essa polarização, tipo, uma treta, não tinha Facebook, então a treta era onde? Na rua! Na rua! A minha avó era da ação integralista brasileira, ela era bolsominion da década de 30. E ela saía na rua, tinha uma roupinha dos bolsominion, tá ligado? E aí tinha treta com os caras da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, os caras saíam na porrada. Então o país estava num clima muito semelhante ao clima de agora, 2017, 2018, né? Que é essa tensão política permanente. Né? Só que não era no Facebook, era na rua mesmo. Em 35, os comunistas, Aliança Nacional Libertadora, ANL, tentam dar um golpe de Estado, mas não conseguem. Tentam dar um golpe de Estado, derrubar o Vargas e tomar o poder. Mas não rola, eles são desbaratinados, o movimento é controlado, né? Os caras são presos e acabou, não rolou. Mas tentaram dar um golpe em 35. Em 37, o Vargas, sentindo aquela tensão social, aqueles conflitos abertos em todo o país, por conta dessa polarização política, o Vargas cria uma estratégia para dar um golpe em si mesmo. Olha como o Brasil é muito louco, cara. Como que você não gosta de uma história dessa? O maluco dá um golpe em si mesmo, cara. Dar um golpe na Dilma é fácil, tá ligado? Até eu dou um golpe naquela tia. Dá um golpe. Agora, você dá um golpe em você mesmo. Quero ver.
O Vargas fez isso. O Vargas deu um golpe em si mesmo. Como? Ele inventou, a cúpula dele, né? Eles inventaram uma farsa, uma ficção de uma carta que dizia que o Brasil ia sofrer um golpe comunista. Já tinha rolado uma tentativa 2 anos antes, em 1935. Aí, em 1937, a cúpula do governo criou uma carta, uma ficção, uma mentira, dizendo muito, assim, nos pormenores, nos mínimos detalhes, como seria esse golpe comunista no Brasil. Nós vamos sair do lugar tal, hora tal, colar não sei onde na hora tal, né? Nós vamos levar com a gente não sei quem, e vamos fazer isso, isso e aquilo. E aí, fizeram isso na forma de uma carta e mandaram para os principais jornais do país. E aí os jornais brasileiros, que sempre foram extremamente conservadores, né, na sua grande maioria, e alarmistas, e, enfim, anticomunistas, os jornais criaram, né, aquele puta alvoroço, aquele escarcéu. Nossa, vai ter um golpe comunista, quem vai nos salvar? Aí o Vargas falou, eu vou salvar vocês. E olha que o Vargas era visto como comunista, principalmente pela elite de São Paulo. Né? Para quem qualquer um é comunista. Né? Para a elite de São Paulo, cara, isso aqui é comunismo. Né? Em São Paulo isso aqui é comunismo. Por quê? Porque é um bagulho de índio. Se é de índio, é contra o avanço do latifúndio. Logo é comunismo. Né? Índio é tudo comunista. Isso aqui, em São Paulo, é comunismo. Por quê? É um livro de Ceviche. Ceviche é América Latina. América Latina é... Porra, você... Não está pagando pau para a Europa? Tem livro da América Latina na tua casa? Comunista. Então em São Paulo tudo é comunismo, o Vargas era comunista. Mas aí o Vargas falou, não sou comunista porra nenhuma, eu vou salvar o Brasil do comunismo, ele falou. E aí ele pegou e usou aquela carta que botou medo na sociedade brasileira toda. Ou você acha que o medo do comunismo é uma coisa que apareceu em 2013? E aí o Vargas falou, eu vou salvar o Brasil do comunismo. Mas para isso, eu preciso de plenos poderes. Para acabar com esses grupos aí que tem por aí, a ANL, né? Esses grupos de extremistas, radicais, que querem pôr o Brasil, transformar o Brasil num barril de pólvora, né? Que querem transformar o Brasil numa Rússia, pôr o Brasil né, acabar com o país, acabar com as tradições, com a família, e não sei o quê, e vai para Cuba, e casamento gay. Eu vou salvar o Brasil disso aí. O Vargas pagou de Bolsonaro, e aí ele deu um golpe em si mesmo, quer dizer, ele falou, vou rasgar a Constituição, e eu vou governar com plenos poderes para poder caçar os comunistas. É o começo do Estado Novo. 1937, né? E o Estado Novo vai de 37 até 45, e é um período aí sim, tecnicamente falando, de ditadura. É uma ditadura, não tem outro termo, né? É uma ditadura Vargas. Ele adota uma constituição fascista, né? Uma constituição fascista, inspirada em leis que estavam em vigor em países fascistas da Europa, né? Cria um órgão governamental chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser um órgão que vai atuar como um mecanismo de controle ideológico, de perseguição e de tortura aos inimigos do Estado. Né? Quais eram os inimigos do Estado? Basicamente comunistas. Né? Basicamente comunistas. E aí, em meio a essa turbulência, esse governo autoritário do Vargas, do Estado Novo, está rolando o quê lá fora? A Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos pressionam o Brasil para que o Brasil faça parte dos aliados do bloco capitaneado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra. Porque os Estados Unidos sempre teve essa vontade de impor a sua liderança na América Latina desde o século XIX, com a política do Big Stick, com a doutrina Monroe. Né? E o Brasil, como a principal subpotência regional, né, na América do Sul, os Estados Unidos achavam que o Brasil porque tinha que aderir, né, ao bloco dos aliados. E aí o Vargas, como bom brasileiro, foi negociar
esse apoio brasileiro com os Estados Unidos. Negociação é tudo na história do Brasil. Aí o Vargas falou, tá, você quer que eu cole com você nesse bonde contra os nazis? Suave, mas o que você vai me dar em troca? Porque de graça eu não vou. Aí os Estados Unidos falou, não, é pela democracia, em nome da democracia. Aí o Vargas falou, democracia, velho, você acha que eu tô preocupado com democracia? O que você vai me dar em troca? Conversa não cola comigo. Eu não sou tipo o Temer, que você pede trilhões e trilhões em petróleo e eu te dou de graça. Aqui não, filho. Aqui você vai ter que me dar alguma coisa em troca. Aí os Estados Unidos falou, filha da mãe, né, cara? O que eu vou dar em troca pra esse tiozão? O que vocês querem? Aí o Vargas falou, bom, eu tenho um projeto de industrializar o meu país. Aí os Estados Unidos falou, não, mas pra que industrializar? Compra os bagulho industrializados de nós. Fica produzindo aí café. É legal, café é da hora. Você toma, fica acordadinho. Aí o Vargas falou, modelo agroexportador nunca mais. Isso aí é para país escravo. Aqui eu quero industrializar o meu país para a gente ser um dia que nem vocês. Então eu vou querer investir na indústria de base. Eu quero uma siderúrgica, que é a base das indústrias. É a indústria sobre a qual se erguem outras indústrias. Quer dizer, sem siderúrgica você não tem matéria-prima para outras indústrias. Aço. Então eu quero uma siderúrgica, falou o Vargas. Aí os Estados Unidos falou, quer uma siderúrgica? Tá bom, vou te dar uma porra de uma siderúrgica, então. Aí os Estados Unidos, mandou uma siderúrgica pra cá, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e comprou o apoio do Brasil na guerra. O Brasil foi pra guerra lutar contra o nazifascismo. E aí se estabeleceu uma contradição. Quer dizer, internamente o Brasil era um país regido por uma constituição fascista, por um presidente que adotava uma postura extremamente totalitária. E externamente, os brasileiros lutavam contra o nazifascismo. Então essa contradição foi minando o governo Vargas, foi alimentando a oposição. O Vargas sempre teve uma oposição muito grande contra ele. É muito difícil governar o Brasil com a mídia chata que a gente tem. O Brasil tem a mídia mais chata do mundo, cara. Não é uma mídia, que tá preocupada. É uma mídia que tá preocupada em vender jornal e encher o saco, cara. Ou puxar o saco, depende de quem tá no poder. Se é amigo dela é puxar saco, se é contra é derrubar. Então, o Vargas, a mídia é da elite. O Vargas era tretado com a elite desde 1930, quando puxou o tapete dos caras. Então a mídia sempre quis derrubar o Vargas, a elite sempre quis derrubar o Vargas. E aí, o que aconteceu? Essa contradição alimentou o discurso midiático e da elite, enfim, hegemônico contra o Vargas. Pô, como que a gente luta contra o totalitarismo lá na Europa e aqui é totalitário? Então essa contradição foi minando, né, o governo Vargas e alimentando a oposição ao governo Vargas, até o ponto em que ele sofreu um golpe de Estado e foi afastado. Ou você acha que golpe de Estado começou com a Dilma? Impeachment, é o que chama agora. É a gomertização do golpe, tá ligado? Golpe raiz é golpe, golpe Nutella é impeachment. Pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Meu Deus do céu. Aí no lugar do Vargas, depois que ele sofreu o golpe, que na época chamava golpe, teve uma eleição e foi eleito um tiozinho chamado Eurico Gaspar Dutra, também mais popularmente conhecido como Dutra. É esse maluco que dá nome pra estrada. Via Dutra, né? O Dutra tem a grande importância do Dutra na história do Brasil é um alinhamento direto com os Estados Unidos. O Brasil colou nos Estados Unidos, e portanto no capitalismo, na mentalidade capitalista, como o Dutra. Ele estabeleceu as bases para essa... ele consolidou, ele costurou definitivamente Brasil aos Estados Unidos. Né? Havia em vigor naquele momento, por parte do governo norte-americano, foi criada uma política internacional de relação com outros países do mundo, uma política chamada Doutrina Truman, que consistia basicamente em vamos caçar comunistas pelo mundo, em especial na América Latina,
Aquela coisa de, né, América Latina é nosso quintal, não pode ter comunista no nosso quintal, né? É que nem rato no quintal. Você faz o que com um rato no quintal? Você caça, né? Para um capitalista, comunista é rato, você caça, né? E para os Estados Unidos, o resto da América é quintal deles, tanto que eles é que são América, né? O resto nem tem nem nome, né? Eles são chamados de América, né? Então a gente é quintal da América, comunista é rato, então você caça o rato. Doutrina Truman, o anticomunismo. E aí, esse anticomunismo, e principalmente esse vínculo, né, com as grandes agências governamentais norte-americanas, CIA, o FBI, e o governo, a Casa Branca mesmo, ela se consolidou, né, de uma maneira muito firme com o governo Dutra. Né? Como que isso aconteceu na prática? Os mandatos dos políticos comunistas foram cassados. Então, tinha alguns deputados e tal que eram do Partido Comunista, que na época era um partido que tinha uma certa expressividade, uma certa expressão, né, na sociedade brasileira, no cenário político brasileiro. E esses caras, esses deputados, tiveram o seu mandato cassado. Simples assim. Não pode ter comunista no Brasil. Se você é deputado comunista, não é mais. Foi cassado. Né? Se criou uma instituição dentro do Exército muito importante para a história do Brasil. Quando eu falo importante, eu não estou dizendo que é boa ou ruim, estou falando que é importante. Chamada Escola Superior de Guerra, ESG. Essa Escola Superior de Guerra aproximou definitivamente as Forças Armadas brasileiras aos interesses do governo norte-americano. O exército brasileiro, ele deixa de ser nacionalista e passa a ser entreguista e passa a achar que é uma colônia norte-americana aqui. O Bolsonaro foi outro dia, como ex-capitão do... Né, foi outro dia para os Estados Unidos bater continência para a bandeira americana, pateticamente, gritar USA, cantar o hino dos caras. Por quê? Porque ele foi formado dentro dessa mentalidade da Escola Superior de Guerra, que coloca o Brasil de uma forma completamente subalterna aos Estados Unidos. Uma coisa é você reconhecer que os Estados Unidos é uma potência do mundo. Porra, é! Politicamente, economicamente, militarmente, ninguém mexe com os caras, ninguém é louco. Outra coisa é você, eu não vou usar um termo chulo aqui, porque tem muita gente me assistindo. Né? Tem 15 pessoas me assistindo, é muita gente. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? Não precisa desenhar. Uma coisa é você reconhecer o poder dos malucos, outra coisa é você. E foi o que a Escola Superior de Guerra fez. Tipo, Estados Unidos, vamos entregar tudo pra vocês. Por que o Brasil entregou o pré-sal, preço de banana? O bagulho vale trilhões. Ia salvar o país, porque ia tudo pra educação e pra saúde. Aí, não, leva, pode levar. Qualquer país do mundo tem guerra pelo petróleo. Você acaba com o país, mas você não leva o petróleo do país. E o Brasil fala, não, toma. O que é o petróleo? São 10 trilhões. Deixa eu ver, 10 trilhões aqui. O que vale? Isso aqui, ó. O bagulho de entrar aqui no prédio. Né? Pré-sal. Quem se liga pra isso aqui? Tá, leva aí. Leva. Leva, Trump. Aí acaba o governo do Dutra. 1951. O ano que teve aquele torneio de verão, que o Palmeiras ganhou aquele torneio de verão. 1951. Acabou o governo do Dutra. Teve uma eleição. Adivinha quem foi o maluco que foi eleito? Não estava preso. Não inventaram para ele um prédio no Guarujá, ele não foi preso. Vargas. Vargas ganhou a eleição em 51 e começou o chamado governo democrático de Vargas, né? O último período da era Vargas, caracterizado por um nacionalismo populista. Odeio esses rótulos, mas é o que pedem para você usar por aí, né? Nacionalismo populista. O que rolou nesse governo? Rolou a criação da Petrobras, que hoje está sendo entregue. Né? Por que o país tem que ter petróleo? São trilhões. Por que o país tem que ter trilhões de reais, não é mesmo? Não precisa. Por quê? Por que investir em educação? Dane-se. Criação da Petrobras, né? Desenvolver os setores de energia, de transporte, para sustentar o crescimento da indústria. Né? Se ele tinha essa ideia, o Vargas, de promover uma industrialização de caráter nacionalista, vinculado ao capital estatal, ele precisava estruturar isso, alicerçar isso. Né? Transporte e energia. Né? São setores estratégicos, e aí, já que existe Estado,
por que não o Estado cuidar desses setores estratégicos, para a gente não ficar na dependência, né, das grandes potências? Então ele tentou investir nisso e criou a Petrobras. Né? Outra coisa que o Vargas fez dentro desse governo chamado de nacionalista populista, criou uma lei que foi barrada no Congresso, não foi aprovada, mas que deixou a elite brasileira puta, chamada Lei da Remessa de Lucros Extraordinários, que dizia que as empresas multinacionais estrangeiras que se instalassem no Brasil não podiam mandar todo o lucro que eles obtinham no Brasil para fora. Tinha uma porcentagem. Uma parte desse lucro tinha que ficar no Brasil e ser reinvestido no Brasil. E a elite brasileira que, né, defende o capital estrangeiro como se fosse dela, ficou em choque. Uma outra coisa que o Vargas tentou estabelecer foi criar uma dinâmica econômica chamada de capitalismo associado. O que era o capitalismo associado? Empresas estrangeiras que quisessem se estabelecer no Brasil tinham que se associar com grupos nacionais. Não necessariamente grupos do Estado. Podia ser o capital privado, da iniciativa privada. Mas uma multinacional norte-americana ou alemã, francesa, quer atuar no Brasil, vai ter que se associar com uma empresa menor de capital brasileiro. Para que isso? Para estimular a industrialização do Brasil. E ainda assim a elite brasileira era contra o Vargas, e chamava de comunista, etc. Que mais que aconteceu nesse último período da era Vargas? Né? Muito turbulento, não é à toa que ele se mata no fim, oficialmente falando, pelo menos. Né? Começa a haver, no começo dos anos 50, um cerco da oposição. A oposição vai, criando um monte de história para acabar, para minar com o governo Vargas. Igual eles fizeram com o governo da Dilma. Né? E aí, exército, o grande partido conservador que se tinha naquele momento, a UDN, União Democrática Nacional, que é o PSDB da época, né, do meio do século XX no Brasil, há uma espécie de uma sequência na representação da elite paulista. Né? PRP, na República Velha, UDN na era Vargas, aí vem o regime militar, né, e depois vem o PSDB, né, a representação da elite de São Paulo. Né? Então a UDN, naquele momento, era o principal partido de oposição ao Vargas, e ali articulando com o exército, com a imprensa, com os setores todos da elite, e cooptando a classe média, trazendo à classe média esses setores mais conservadores e mais poderosos, hegemônicos, conseguem então ir minando o governo. Né? E isso a gente percebe ao longo da história do Brasil se repetir algumas vezes, né? Uma história recorrente. Aí o Vargas mete o louco, cara. O Vargas meteu o louco. Falou, vocês estão me perseguindo? Então tá, eu vou dar motivo. A elite me persegue? Eu vou dar motivo. Aí o Vargas foi lá e aumentou o salário mínimo em 100%. 100%. Porra, é óbvio que a elite ficou putaça. Ai, vai quebrar o país, que não tem como aumentar o salário mínimo 100%. O lucro dá pra aumentar 100%, o salário mínimo não dá. Não pode, é comunista. O Vargas, deu motivo pros caras. Os caras queriam perseguir o Vargas. Pô, então tá. Se vocês querem motivo, toma um motivo. Marrento, tá ligado? Aí aconteceu, já nesse clima, né, de tá me tirando, vou tirar vocês também, tentaram matar, o Fernando Henrique Cardoso da época, que era o Lacerda, que era o grande líder da UDN, né, uma mistura de Alckmin com Fernando Henrique, era o principal nome da UDN. Tentaram matar esse tio. E aí, quem que foi responsabilizado por essa tentativa de homicídio? Ah, isso aí é coisa mandada pelo Vargas. Falaram que o Vargas que mandou matar o Lacerda. Né? O Lacerda não morreu, mas, enfim, sofreu essa tentativa de homicídio. Jogaram a culpa, obviamente, óbvio, nas costas do Vargas. Né? Ficou sob suspeita. E aí a oposição, muito bem articulada, pediu
que o Vargas fosse afastado do governo até que se esclarecesse esse episódio. Quer dizer, você é culpado até que se prove o contrário. É que nem banco, tá ligado? É que nem aquela porta do banco que você não pode entrar. Até você provar que você é inocente, você não pode entrar, tá ligado? Isso é totalmente inconstitucional. A Constituição diz o contrário. Você é inocente até que se prove o contrário. Mas o Brasil tem lei pra quem, né? Lei no Brasil é... Aí, o Vargas, então, recebendo essa pressão, a Globo, não estou fazendo piada agora, a Globo, não tinha TV Globo, mas tinha o jornal Globo, que era muito lido, principalmente no Rio, no Nordeste, Minas. E aí a imprensa, o exército, as elites, metendo aquela puta pressão pro Vargas ser afastado, porque ele tinha mandado matar o maluco, porque ele era comunista. E aí, em agosto de 54, o exército, que sempre achou que era dono do país, até porque o próprio país, né, tem essa síndrome, né, de salvador da pátria. Exército, vem me salvar. Venha, deixa eu lamber as suas botas. Aí, o exército redigiu um documento dizendo que não reconhecia mais a autoridade do Vargas como presidente do Brasil. Meteu um louco. Aí, o que aconteceu? O Vargas recebeu esse comunicado, oficialmente, história oficial agora, história oficial. Não vou entrar em mérito de teoria da conspiração nesse momento. História oficial. O Vargas pegou esse comunicado e falou, fudeu. Se matou. Sentou na cama dele, escreveu uma cartinha, saiu da vida para entrar na história, tentei fazer os bagulho tudo pelo povo, mas, tipo, os donos do país são e me sacanearam a vida inteira. Fiz o que eu pude, GG. Assinou, deixou do lado, se matou. Dia seguinte, naquela época as pessoas tipo, iam pra rua, quebrar tudo. Não é que nem hoje, que tipo, o povo gostava, povão, né? O povão gostava do Lula. Tanto que hoje, junho de 2018, ele ainda é o principal... Está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Apesar de preso, né? Porque o povo gosta dele. Então, o povo gostava do Vargas também, pelos mesmos motivos. Só que naquela época o povo saiu na rua, quebrou tudo. Quebrou jornal, né? A redação do Globo foi destruída, né? Botaram fogo em empresa americana, viraram bonde, viraram o carro da polícia, viraram o carro de reportagem da imprensa, tocaram o terror, o povo tocou o terror. Hoje, botam o Lula na cadeia, o povo gosta do Lula, e o povo faz o quê? Textão no Facebook, né, Renê? Textão no Facebook, o que mais que o povo faz? Vai lá, 12 nego fazer, sei lá como que chama, romaria lá no sindicato onde o Lula estava, antes de ser preso. Aí vai 4 nego fazer acampamentozinho em frente à prisão em Curitiba. Tudo bundão. Tudo bundão. Você quer um bagulho? Luta pelo bagulho. A história é assim. É moralmente errado. Mas a história foi feita desse jeito. Se você quer mudanças, faça as mudanças acontecerem. Não vai achar que só o voto muda. Não tem nem voto. Estou falando de voto aqui, não é eleição. Deram um golpe no cara, o cara se matou. Ou, de acordo com muita gente, tem um historiador sério que diz que mataram Vargas. Eu contei aqui a história oficial, ele teria se matado. Mas com uma pressão descomunal. Então, essa é a história da Era Vargas. Se a gente parar para pensar, muitos paralelos a serem feitos com outros momentos da história do Brasil, né? Há uma tradição golpista por parte da elite brasileira, há uma dificuldade, entraves muito grandes quando alguém tenta governar pensando nos interesses populares antes dos interesses da elite. Né? É muito difícil convencer a elite de que também dá para olhar para o povo. Né? Então, é muita coisa para a gente dizer sobre o Vargas, né? É um governo muito dúbio, né? Muito controverso. Num momento ele estava de um lado, no outro momento ele estava de outro. É uma figura muito ambígua, né?
é uma figura camaleônica, como se diz, né? Muitos políticos ao longo da história tentam assumir essa condição, né? Ciro Gomes é um deles. Ciro Gomes é um cara que acha que é o Vargas, um pouquinho, como acha que é o JK. Ciro Gomes, ele, sem entrar no mérito, mas ele estudou muito, né? Aparentemente ele estudou muito a história política do Brasil. Então ele conhece muito bem as características do Vargas, do Juscelino Kubitschek, do Lula, e ele tenta trazer para si essa condição de flexibilidade, né? De consenso, essa condição camaleônica de ora ser uma coisa, ora ser outra, ora tá com os pobres, ora tá com os ricos, ora tá com a direita, ora tá com a esquerda. E no Brasil é difícil você não governar sem essa flexibilidade, né? Porque se você tá só com os pobres, os ricos te derrubam. Se você tá só com os ricos, você está simplesmente repetindo uma história de mais de 500 anos. Então, é muito complexo, é um país muito complexo, e o Vargas, de alguma maneira, conheceu essa complexidade e fez parte dessa história complexa, né? Tem o lado ditador, o lado democrático, o lado populista, o lado, enfim, muitos lados para a gente avaliar, mas acho que mais do que avaliar, a gente precisa ter opinião sobre tudo, tá ligado? Mas conhecer o bagulho. Antes de ter opinião, o Vargas é feio, o Vargas é bonito, não gostar, o Vargas gostar de meia marrom, não gosta de meia marrom, dane-se! Você sabe o que ele fez? Isso que é importante. Não interessa se você gosta ou não gosta dele. Interessa saber o que ele fez. Por quê? Como? Quem ele agradou? Quem ele desagradou? Certo? Essa é a história do Vargas. Essa é a história do Brasil. Quase 1 hora de vídeo. Até isso aqui entrar no YouTube vai demorar mais uns 3 dias. Até a próxima. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo. Nós.